Olá, estamos começando mais um Olhar Independente e hoje a gente mostra um projeto muito bacana, um projeto itinerante que leva cinema a comunidades aqui de Natal e a também cidades do interior. Estamos falando do Curta na Kombi e a gente bate um papo com a Marcele para falar mais sobre esse projeto. Oi Marcele, seja muito bem-vinda aqui ao Olhar Independente. Olá, muito obrigada, Érica. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder trazer um pouquinho da história do projeto aqui para vocês. Pois é, aqui o Olhar Independente a gente exibe muito a produção audiovisual potiguar e também discute, né, a produção audiovisual. E o Curta na Kombi é esse braço também que está divulgando a produção para comunidades aqui na cidade de Natal, né, para cidades do interior. Então vamos começar do começo. Como é que surgiu o Curta na Kombi? O projeto Curta na Kombi, né, ele é uma idealização minha e do meu companheiro, Mara. Nós juntamos duas paixões, né? Uma das paixões é viajar, mas a outra paixão também é o cinema. Ele já tinha um projeto em que ele trabalhava, que era um coletivo chamado Coletivo Viramundo, no Paço da Pátria, onde eles ofereciam atividades para as crianças no contraturno escolar. E uma das atividades era uma exibição de filmes no formato de cinema de rua. Né? Então ele já tinha essa prática e eu, na minha trajetória profissional, eu também já trabalhava com cinema, promovendo cine-debates. Usava alguns filmes como referência para tentar trazer questões relacionadas à saúde mental, a gente pensar a questão dos preconceitos, dos estigmas. Então a gente meio que se encontrou nos nossos fazeres profissionais e no nosso desejo pessoal e aí surgiu a ideia de fazer o projeto O Curta na Kombi, trabalhar com cinema, mas cinema de forma itinerante. E eu acho que o mais especial do nosso projeto foi pensar na valorização do cinema potiguar. Como é que se dá essa relação com os realizadores, né? Vocês convidam os filmes, como é que se dá? Essa relação acontece por meio de uma parceria. Tanto nós vamos ao encontro dos realizadores, quanto eles também nos procuram. A gente tem essa troca onde eles nos cedem a exibição do cinema, dos seus filmes, nos cedem a exibição dos seus filmes e aí a gente promove exibições gratuitas dentro desse propósito do projeto, que é levar o cinema para locais e pessoas onde o acesso às salas de cinema ainda é mais difícil. E aí, vocês já foram a quantas cidades, Marcele? Tem ideia? A gente já foi em 8 cidades do Rio Grande do Norte. Dentro de Natal nós já percorremos 10 bairros diferentes. E até o momento a gente fez, em média, mais de 40 sessões presenciais de filmes. Marcele, como é que se dá a escolha das cidades que vocês vão levar o Curta na Kombi? Bom, algumas das cidades por onde a gente passou estavam dentro de projetos que a gente aprovou em editais. Então a gente tinha um roteiro que a gente queria fazer, né? Outras vieram de convites, como por exemplo o Circuito Sesc RN de Artes, que a gente participou de uma itinerância com eles em cidades onde haviam unidades do Sesc. Então a gente foi direcionado nesse sentido. Mas os convites também, né? Cidades, pessoas que nos chamam para estar lá e a gente vai. Então existe uma escolha que é nossa, mas existe também um convite que vem da própria cidade. E quais são as cidades que vocês já passaram? O Marizal, né? A gente já passou por o Marizal, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Caicó, Mossoró, Areis e São Miguel do Gostoso. Marcele, e como é quando vocês chegam em uma cidade, especialmente numa cidade do interior? Eu acredito que, por mais que se tenha dificuldades aqui em várias comunidades de Natal, né, mas ainda é possível, até através da escola, de alguma forma, ter algum acesso, algum contato com o cinema. Mas no interior a gente sabe que isso é muito mais difícil, né? E quando vocês chegam com a Kombi em si já chama a atenção, né? A Kombi, ela faz parte, ela não é só o nosso meio de transporte, ela é a própria sala de cinema, porque é sobre ela que a gente também coloca o telão. Então, quando a Kombi chega nas cidades, ela de alguma maneira já é um atrativo, as pessoas já ficam de olho, ficam querendo saber o que é, e ela agora está toda adesivada, a gente tem um mapa do Rio Grande do Norte na lateral, que é de alguma maneira para tentar marcar ainda mais a origem potiguar desse projeto. Então, quando a gente vai chegando, as pessoas também vão chegando junto, querendo saber, a gente começa a montar a estrutura do telão, montar as caixas de som e as pessoas já vão ficando ali por perto, querendo saber o horário que começa o filme, como que é o filme. E o que a gente tem visto nas nossas itinerâncias é que para muitos adultos e para muitos jovens também, muitas crianças,
as nossas exibições foram as primeiras experiências cinematográficas dessas pessoas. Com certeza, uma contribuição social assim muito bacana. Acho que vocês já chegaram a se emocionar em alguma dessas. Já, demais. Eu me lembro de uma sessão onde a gente terminou os filmes e um garotinho veio procurar a gente e falou assim: eu gostei muito e agora eu quero saber como é que eu faço cinema. E aí eu falei, você me apertou agora sem me abraçar, porque a gente ainda está no circuito como exibidores, a gente pretende um dia, se inspirando, né, nos realizadores, também se tornar produtores, quem sabe a gente também conseguir construir a nossa história, o nosso filme do Curta na Kombi. Então quando ele perguntou isso, o que eu pude dizer é, pense numa história. Eu acho que o cinema ele vem desse lugar de contar histórias, né? Histórias reais, histórias inventadas. Então pense numa história que você quer contar, né? Comece a registrar essa história. E hoje em dia, com todo mundo com celular, fica um pouquinho mais fácil as pessoas começarem a construir algum tipo de material audiovisual, né? Tá mais acessível nesse ponto de vista. E foi muito bonito, eu fiquei bem emocionada, assim, de inspirar pessoas não só a se tornarem plateia do Cinema Potiguar, mas também despertar nelas o desejo de fazer cinema, né? Cinema, para você ver como tem essa identificação de, eu também posso fazer isso é legal, eu também posso fazer. Isso é fantástico, né? Vamos fazer aí parceria, vamos levar a oficina também, a gente faz a oficina e à noite a projeção. E né? falando em identificação que você trouxe, também é muito legal quando a gente passa alguns filmes e a gente escuta o público conversando entre si, algumas pessoas depois também vêm procurar a gente falando, é aquela cena que mostrou em tal filme, é tal bairro? Sabia que eu já estudei com um moço que apareceu naquele filme? Então, isso tudo é muito legal. Isso aproxima, né? Não é algo distante. Isso é cinema? Sim, isso é cinema e é Cinema Potiguar, né? Você falou no início dessas duas paixões, né? Você e seu companheiro pelo cinema e tudo, mas faltou falar de uma paixão que eu acho que a Kombi aí também é uma grande paixão, né? Ah, sim. A Kombi, eu tenho ela como um carro afetivo. Kombi é um carro que lembra encontros, lembra gente, né? Junteiro, todo mundo junto, indo para algum canto, né? E na minha história pessoal, na história do Mara também, a nossa trajetória passa por promover encontros, reunir pessoas, né? Então acho que a Kombi ela tem esse caráter especial de ser um carro que de alguma maneira traz consigo essa sementinha de colocar pessoas juntas, unidas. E é um pouco do que o cinema faz, né? O cinema une pessoas, muitas vezes pessoas que nem se conhecem, mas que vão estar ali num determinado momento compartilhando um filme que vai ser assistido, compartilhando uma experiência de estar ali entregue para algo novo, né? É isso, é fantástico mesmo. Foi um casamento perfeito aí, eu acho, que da Kombi com o cinema. Muito, muito bacana mesmo. Me diga uma coisa, como é que vocês têm se financiado, né? Para poder levar esse projeto, a gente sabe que precisa de recursos, né? Vocês foram se equipando aos pouquinhos, como é que foi isso? Foi, o início do nosso projeto era um projeto bem coletivo, solidário. A gente fazia sessões, mas a gente pegava o projetor emprestado de um colega, caixa de som de outro, cadeiras de outras pessoas, e aí a gente ia fazendo as nossas sessões com esse caráter, que eu acho que também é o caráter do cinema, né? O audiovisual são muitas pessoas, né? Não se faz sozinho. E para a gente também é assim, não se faz sozinho, né? E aí a gente conseguiu ser aprovado em alguns editais da Lei Aldir Blanc, foi através deles que a gente conseguiu se equipar com o nosso próprio equipamento de projeção, de som. E aí, a partir daí, a gente foi fazendo algumas sessões, recebendo alguns convites também de prefeituras que conseguiam nos contratar de alguma forma para fazer sessões. E aí, a gente também desenvolveu a nossa lojinha. É uma lojinha que vende camiseta, bottom, imã e adesivo. E com os recursos dela, a gente também faz a manutenção do nosso projeto. Então, são muitas vias aí de financiamento, de contribuição, de colaboração. Quem quiser chegar junto, falar como é que eu ajudo o Curta na Kombi, é só chegar nas redes sociais que a gente pode trocar uma ideia. Inclusive, Marcele, se alguma cidade quiser convidar, né, alguma escola quiser fazer alguma parceria, entrando em contato com vocês, é possível ver as possibilidades para levar o Curta na Kombi, né? É isso, assim, a gente é bem facinho, Érica, a gente não se faz de rogado. Nos chamem que a gente pode conversar a melhor forma dessa visita, dessas exibições se tornarem sustentáveis para o nosso projeto, mas também atenderem ao que essa prefeitura ou essa escola precisa. Então, só entrar em contato. Ah, bacana.
Então a gente vai fazer assim, Marcele, a gente vai ver um pouquinho do que rola no Curta na Kombi e aí eu volto para encerrar esse bate-papo, certo? Tá joia. Então vamos aí.
into your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that. As interferências solares estão mais intensas. Pesquisadores coletam dados. Importante manter procedimentos de segurança. Podcast moderno. MP3 raras do início do século XXI.
Muito bacana conhecer esse projeto itinerante, né, de divulgação do cinema potiguar aqui no Rio Grande do Norte. E aí, Marcela, tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre o projeto? Eu acho que eu queria aproveitar esse espaço, Érica, realmente para frisar o nosso agradecimento aos realizadores audiovisuais, né, que estão com a gente, que apostam no nosso projeto, né. O nosso projeto, a razão dele ser, também são as obras audiovisuais que são produzidas pelos diretores, roteiristas, atores, todo mundo aí dessa grande cadeia do cinema potiguar. Então, a gente precisa muito agradecer essas pessoas por toda a parceria, agradecer ao público que comparece às nossas sessões, né. O cinema, ele existe porque existe a obra e o público. Então, agradecer muito essa plateia que vem se formando por todos os lugares por onde a gente passa. É uma plateia que acolhe não só os filmes, mas nos acolhe também. Nos acolhe às vezes com um cafezinho, nos acolhe com uma conversa. Então, a gente se sente muito bem recebido. Então, é mais externar a nossa gratidão e desejar que o cinema potiguar continue forte, potente, corajoso como ele é. Contando cada vez mais nossas histórias, né? É isso. Pois é, filmes são feitos para serem vistos, né? E o cinema, ele só se concretiza a partir da exibição, né? E desse contato das pessoas com a tela e com a visualização daquelas histórias, né? É isso. Pois muito obrigada pela participação aqui no Olhar Independente, adorei conhecer vocês, conhecer o projeto, né? O Mara que está aqui nos bastidores, viu, gente? Só acompanhando tudo de perto. E assim, foi uma satisfação muito conhecer um pouco dessa história, né, de pessoas que têm essa paixão pelo cinema e de levar o cinema para que outras pessoas tenham acesso. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui, mas você já sabe, né, que o nosso encontro marcado com o Audiovisual Potiguar é toda sexta e eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau!